Amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Quem aqui acredita que Deus revela a verdade nos dias de hoje? Então, digamos que eu seja um profeta e que eu chegue para você dando o seguinte recado de Deus: assim diz o Senhor, eis que está chegando na tua vida um tempo de grande perseguição. Como é que você considera essa notícia? Oi. Como é que você considera essa notícia? Oi. Como é que você considera essa notícia? Você considera essa notícia como ela sendo alegre? Como sendo uma notícia sem importância, você nem se preocupa com isso? Ou você considera uma notícia triste? Eu não sei qual seria a sua resposta, mas eu creio que a nossa tendência é olhar para a perseguição, inclusive a perseguição da nossa própria fé, como sendo algo ruim, como sendo algo triste, algo que nós, se nós pudermos, nós deveríamos até evitar. Ser perseguido, não, eu não queria. Mas eu queria dizer para você que se alguém chegasse hoje te perguntando o que você prefere, ser perseguido ou ganhar muito dinheiro, o que você deveria responder para essa pergunta, para essa pessoa era: eu prefiro ser perseguido pela minha fé. Ser perseguido é melhor do que ganhar na Mega Sena acumulada. Ser perseguido é melhor do que ganhar barra de ouro. Ser perseguido é melhor do que ganhar muito dinheiro. Sério, pastor? Sério? E eu quero provar isso para você essa noite, pedindo que você abra a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Mateus, capítulo de número 5, nos versos 10 a 12, Jesus põe um ponto final nas suas famosas bem-aventuranças. Então hoje nós vamos encerrar a nossa série de estudos nas bem-aventuranças de Jesus, aqui em Mateus 5. E nesses versículos, Mateus vai mostrar que os perseguidos são bem-aventurados. Bem-aventurados os perseguidos. Nós já sabemos o que significa a expressão bem-aventurado. Significa abençoado, parabenizado, feliz. Então aqui Mateus vai mostrar que os perseguidos são abençoados. Eles são bem-aventurados. Porém, não se iluda achando que todos os perseguidos são bem-aventurados, não. O ladrão que é perseguido pela polícia, ele não é bem-aventurado. Então aqui, Mateus vai falar que bem-aventurados são os perseguidos por duas causas que são muito próximas, que são muito parecidas uma com a outra. Quem é então, pastor, o perseguido que é bem-aventurado aqui? De acordo com Mateus capítulo 5, versos 10 a 12. Em primeiro lugar, se você quiser anotar, anote, mas o texto já é muito claro quando ele ensina que bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça. Vamos ler o verso de número 10. Mateus capítulo 5, verso 10 diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Vamos pedir a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Pai amado e Pai querido, muitas vezes a Tua palavra, Senhor, ela é contrária a tudo aquilo que nós sonhamos, Pai. Ela vem, Senhor, na direção contrária a tudo aquilo que nós planejamos para a nossa vida.
a tudo aquilo que nós desejamos para nós mesmos. É por isso que nós precisamos, Senhor, da tua misericórdia sobre nós, para que, primeiramente, nós possamos compreender o que a tua revelação quer nos dizer. E ao compreender, Senhor, nós possamos ter a nossa vida transformada através dela. É isso, Pai, que nós pedimos hoje, por meio do teu Espírito Santo, porque somos teus filhos. E temos certeza, Pai, que não viemos para cá em vão. Nós queremos sair daqui, Senhor, com um entendimento diferente também, com a vida diferente de quando nós chegamos. Hoje não estamos pedindo isso em nosso próprio nome, mas no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Em primeiro lugar, então, portanto, irmãos, bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça. É isso que o verso 10 nos ensina. Mas aí alguém pergunta, pastor, o que significa ser perseguido por causa da justiça? Será que eu estou sendo perseguido por causa da justiça? O que é que isso significa? Uma das maneiras de nós entendermos o que significa ser perseguido por causa da justiça é abrindo a nossa Bíblia lá em 1 Pedro, capítulo 3, versos 13 a 17. Eu convido você a ir lá. 1 Pedro 3, 13 a 17. Pedro foi um apóstolo que escreveu muito sobre perseguição. Um apóstolo que experimentou o que era perseguição e ele queria confortar a igreja, fortalecer a igreja em relação a isso. Então, olha o que é que diz aqui em 1 Pedro 3, a partir do verso 13 até o 17. Ele diz assim: Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas, 14, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, olha aí, a palavra lá de Mateus, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Agora olha o verso 17. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Juntando então o verso 13, 14 com o verso 17, nós entendemos que sermos perseguidos por causa da justiça significa sermos perseguidos porque nós paramos de cometer o mal e passamos a cometer o bem. Nós paramos de praticar o pecado, nós paramos de ter uma vida errada e nós começamos a ter uma vida correta. Nós começamos a obedecer a Deus. O que significa ser perseguido pela justiça é isso. É passar a ter uma vida transformada e, por isso, acabar não agradando algumas pessoas. Porque, de fato, algumas pessoas vão olhar para aquele que está sendo transformado e não vão gostar. Vão achar que ele é metido, vão achar que ele é intrometido, que ele é orgulhoso, que ele se acha melhor do que os outros. Agora que virou crente, se acha mais santo do que todo mundo, só quer ser o certinho, não quer mais ir para festa, não quer mais beber, não quer mais farrear, não quer mais sair como a gente saía antes. E aí vem a perseguição. A gente tem um exemplo disso aqui mesmo em 1 Pedro, capítulo 4, versos 3 e 4. Olha o exemplo que Pedro dá.
1 Pedro 4, 3 e 4 ele diz: porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Olha como é que ele chama a idolatria, algo detestável. Por isso, verso 4, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. O que Pedro está dizendo? Já está bom, já foi mais do que bastante o tempo que nós passamos no pecado. Nós não temos mais que viver no pecado, não. Só que entenda uma coisa. Agora, eles vão difamar. O que é difamar? É falar mal. É mentir a vosso respeito. Estranhando, porque você não está com ele mais no pecado. Estranhando que você não concorra com ele. Você não esteja ao lado dele ou ao lado dela nos mesmos pecados. Então, às vezes, o ser humano ele vai ser perseguido pelas coisas erradas que ele faz. Um bandido vai ser perseguido pelos crimes que ele comete. Mas, irmãos, às vezes, o ser humano vai ser perseguido justamente pelo oposto, pelas coisas certas que ele faz. Porque agora ele quer andar em novidade de vida. Porque agora ele quer ser uma pessoa diferente. Porque agora ele quer fazer o que é certo. Porque agora ele não quer mais trair o seu cônjuge. Porque agora ele não quer mais viver na bebedice. Porque agora ele não quer mais andar nas drogas. Porque agora ele não quer mais ser violento. Vai ter alguém que vai olhar para ele e não vai aceitar. Vai ter alguém que vai olhar para ele e não vai concordar com a mudança que está ocorrendo na sua vida. Interessante Pedro usar essa palavra difamar. Eles vão difamar você por causa da sua transformação. Jesus vai falar sobre isso também, lá em Mateus 5. Então, por falar nisso, vamos voltar lá para Mateus, capítulo 5, verso de número 10. Mateus, capítulo 5, verso de número 10. Jesus diz então, em primeiro lugar, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. E o que significa ser perseguido por causa da justiça? Significa ser perseguido porque agora você é uma pessoa diferente. Porque você parou de fazer o que era errado e você começou a fazer o que é certo. Isso é justiça de Deus dentro de nós. Isso traz perseguição, pastor? Sim. Muitas vezes nós seremos perseguidos por causa disso. Eu lembro até de uma fábula. Fábula não é uma história real. Eu não acredito que cobra fala, que vagalume fala. Mas existe uma fábula que conta sobre uma cobra que estava perseguindo o vagalume. E perseguia esse vagalume durante vários minutos, horas, até que chegou um momento que o vagalume cansou, pediu um tempo para a cobra e disse: cobra, você vai já me devorar, mas deixa eu tirar uma dúvida. Eu não faço parte da sua cadeia alimentar e eu não lembro de ter feito nada contra você. Por que é então que você está me perseguindo? Por que é então que você quer me devorar? E a fábula diz que a cobra diz para ele: olha, eu quero acabar com a sua vida porque eu não suporto ver você brilhar. Muitas pessoas vão olhar para mim e para você, vão ver o brilho de Cristo em nós, e às vezes não vão dizer, mas vão pensar, vão sentir que não suportam ver isso na minha vida e na sua vida. Não é porque nós fizemos o mal para elas, não é porque nós estamos fazendo mal para a sociedade, porque nós somos pessoas perigosas, não. É pelo contrário. É porque nós estamos querendo fazer o bem. É porque nós estamos querendo ser pessoas diferentes, transformadas. Isso vai gerar perseguição de algumas pessoas. Pastor, por que então
Eu sou bem-aventurado se eu for perseguido por causa da justiça. Porque Deus está me transformando, porque Deus está me usando para pregar, Deus está me usando para levantar o caído, Deus está me usando para evangelizar. Por quê? Eu sou feliz em ser perseguido por causa disso. Jesus responde no final do verso 10. Mateus 5,10 diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, essa justiça de Cristo em nós. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Deles quem? Dos perseguidos por causa da justiça. Interessante, irmãos, como Jesus inicia as bem-aventuranças e termina as bem-aventuranças falando sobre o reino dos céus. Volta comigo lá para o verso 3. Jesus inicia as beatitudes, é outro nome para bem-aventuranças, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E agora ele encerra as bem-aventuranças no verso 10, dizendo: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Jesus começa e Jesus termina falando sobre o reino dos céus. Sabe por quê? Porque o começo e o fim dos nossos pensamentos, dos nossos alvos, dos nossos desejos, não pode ser outro, senão o reino dos céus. O reino dos céus tem que ser o nosso alvo maior, tem que ser o começo e o fim da nossa vida, do nosso querer, do nosso anseio. Como foi comentado pelo nosso irmão, nós podemos até conquistar algumas coisas aqui na terra, mas os nossos olhos têm que estar fitos no reino dos céus. É para lá que nós estamos indo. Nós estamos aqui de passagem. Aqui é o deserto. A terra prometida é o reino dos céus. Pastor, então quer dizer que se eu sofrer por causa de Cristo, se eu for perseguido por causa da justiça, então eu vou merecer entrar no céu? É isso que Jesus está dizendo? Não! A salvação nunca foi e nunca será pelos nossos méritos. A salvação nunca foi e nunca será pelos nossos merecimentos. Jesus não está dizendo aqui que quem é perseguido por causa da justiça merece entrar no céu. Se for por merecimento, ninguém entra. O que Jesus está dizendo então, pastor? Jesus está dizendo que a perseguição por causa da justiça é uma característica de quem vai entrar no céu. Existe um padrão para quem vai entrar no céu. E nesse padrão, uma das características é ser perseguido por causa da justiça. É como se não vai ser assim, viu? Mas se um anjo estivesse no portão, e aí ele fosse ver o seu currículo, aí lá no currículo tem: foi perseguido por causa da justiça. Esse tem a característica de quem vai entrar. Ele não merece, mas ele tem a característica de quem vai entrar. Ou então se estiver lá: não foi perseguido por causa da justiça. E o que você está fazendo aqui? Você não é daqui, você é de outro lugar. É isso que Jesus está dizendo. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Os coitadinhos, os bichinhos, estão tentando fazer o que é certo e só leva pedrada. Eu tenho pena. Tenha não. Ele não é coitado, ela não é coitada, ele é bem-aventurado, ela é bem-aventurada. Sabe por quê? Porque o reino dos céus não é dos outros, é deles, porque eles foram perseguidos por causa da justiça de Deus. Aqui nós vemos então, irmãos, quão diferentes são os nossos pensamentos e os pensamentos de Deus. Que às vezes nós pensamos assim: eu acho que eu estou no caminho errado. É tanta tribulação, pastor. É tanto problema. É tanta coisa difícil que me acontece. Eu acho que Deus
Deus está satisfeito comigo, não. A gente pensa que está agradando a Deus significa estar vivendo uma vida tranquila, né? Uma vida calma. Ei, mas é o contrário. Se a vida está tranquila, se a vida está calma, se não tem perseguição nenhuma, é o contrário. É porque você não está sofrendo por causa da justiça. Imagina que eu pegasse um ser vivo qualquer e lançasse num ninho de cobra. Aí as cobras atacam esse ser vivo. O que é que isso me diz? Esse ser vivo não é uma cobra. Ele está sendo atacado pelas cobras. Mas se eu lançasse um ser vivo num ninho de cobras e as cobras tratassem bem aquele ser vivo, não fizessem nada com ele, o que é que eu ia entender? Esse ser vivo que eu lancei é outra cobra. É uma cobra no meio de cobras. Por quê? Porque elas estão tratando bem esse outro ser. Da mesma forma é o crente. Se o crente está no mundo e todo mundo do mundo ama ele, por que é? É porque ele é do mundo também. Mas se nós estamos no mundo e o mundo olha para a gente com cara feia, diz que não tem espaço para nós não somos bem-vindos em alguns lugares, sabe o que isso nos ensina? Nós não somos do mundo, nós somos do céu. Nós não somos daqui, o reino dos céus pertence a nós. Então cabe duas perguntas aqui. Nós estamos demonstrando uma justiça? Nós estamos vivendo uma vida transformada de verdade? Alguém pode olhar para nós e dizer: tu mudou, viu? Eita, eu te conheci de outro jeito, mas como tu está diferente? Estamos vivendo uma vida transformada? Estamos vivendo uma vida transformada a tal ponto de sermos mal-vindos em alguns lugares? Será que nós estamos na lista negra de alguém? Não que a gente queira, mas tem alguém olhando para nós dizendo: eu não vou com a tua cara. Vamos já ver o que a gente tem que sentir quando alguém disser isso com a gente. Em primeiro lugar, portanto, aqui nós aprendemos que bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Porém, em segundo lugar, aqui nós temos uma outra causa pela qual nós podemos ser perseguidos e ser bem-aventurados. Bem-aventurados são os perseguidos por causa de Jesus. Por causa da justiça, em segundo lugar, por causa de Jesus. É algo muito próximo. São apenas formas diferentes de falar. Ser perseguido por causa da justiça de Jesus é quase a mesma coisa. É só para a gente entender um pouco melhor. Nós encontramos isso nos versos 11 e 12. Mas quando se fala em perseguição, qual talvez é o primeiro tipo de perseguição que vem à nossa mente? A gente pensa logo talvez em perseguição física, né? Em levar um murro no rosto, em ter o braço cortado, em levar um tiro, ser enforcado por causa de Jesus. De fato, vários cristãos sofreram isso. Ainda hoje, no mundo, existem países que perseguem fisicamente cristãos por causa de Jesus. Porém, a perseguição física não é a única perseguição que existe. Jesus fala de outra aqui, e que pode estar acontecendo com você agora. No verso 11. Olha o que diz Mateus 5 e 11. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, nota, no verso 10, por causa da justiça. Aqui no verso 11, por minha causa, ou seja, por causa de Jesus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós.
O negócio está ficando mais estreito agora, né? Está ficando mais difícil. Porque aqui, 2 vezes, Jesus fala sobre perseguição por meio de palavras. Perseguição verbal. Perseguição verbal dói? E como dói? Jesus cita 2 tipos de perseguição verbal aqui. Primeiro, injuriar. Aqui no Ceará, injuriar significa ficar com raiva, né? Eu estou injuriado. E é justamente esse o significado da palavra injuriar, significa insultar alguém. A ideia da palavra aqui é a de alguém que mostra os dentes para outra. O significado no original é mostrar os dentes. É alguém que está com raiva do outro e insulta o outro. E aí Jesus fala de um segundo tipo de perseguição verbal, que é quando vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Aí a difamação. É quando alguém mente a teu respeito, diz que você fez algo que não fez, que você não fez algo que fez. Eita, aí dói. Aí dói, o mais profundo do ser, a vontade que dá é ir lá. E, não, isso aí não. Não, a irmã fez assim. Ir lá e mostrar a verdade para a pessoa, né? A vontade que dá é essa. Irmãos, aqui só aproveitando, é por isso que nós não podemos sair por aí acreditando em tudo que dizem sobre alguém. Nem sobre alguém descrente, e muito menos sobre alguém crente. Por quê? Porque Jesus disse que por causa dele, alguns difamariam outros. E aí a gente sai por aí acreditando na primeira palavra que alguém diz sobre outra pessoa. Não podemos. Nós não podemos, temos que ouvir os 2 lados. Porque a difamação, ela existe, ela acontece. Mas o que foi que Jesus disse? Bem-aventurados. Jesus diz cada coisa, né? Bem-aventurados sois quando... Não é quando tiver tudo tranquilo e calmo, não. Por minha causa, vos injuriarem, insultar mesmo. Ei, liguei só para te insultar. Oh, glória! E vos perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós. Jesus diz que nós somos bem-aventurados quando isso acontecer. Na verdade, Jesus disse que nós devemos ter sentimentos bons quando esse tipo de coisa acontecer. Quais são os sentimentos que nós normalmente queremos ter quando alguém nos insulta? Qual é o sentimento? Raiva, medo, tristeza, vingança. Fiquei com medo agora. Vingança. Mas sabe o que foi que Jesus disse que é para a gente sentir? Sabe o que foi? Olha o início do verso 12. Digam para mim. Estão com vergonha? Alegrai-vos e exultai. Alguém está mentindo sobre você, você fica sabendo. O que você sente? É para sentir alegria. Regozijai-vos significa alegrai-vos. E exultai é ainda mais forte, viu? Jesus disse: regozijai-vos e exultai. Exultai é mais forte do que alegrai-vos. Exultai significa pular de alegria. Essa palavra é usada, por exemplo, com respeito àquele coxo em Atos 3,
que pedia esmola na porta do templo. E aí Pedro e João passaram e disseram: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, se levanta e anda. E o homem se levanta e diz Lucas, o escritor de Atos, que saltando, ele dava glória a Deus. Saltando, ele louvava. Ele entrou no templo, não foi andando não. Ele entrou no templo e foi pulando de alegria e louvando a Deus. É isso que Jesus disse que eu tenho que sentir quando eu souber que alguém está mentindo a meu respeito, que alguém está me perseguindo, que alguém está me injuriando, que alguém está me odiando, porque eu sou de Cristo, porque eu estou fazendo o que agrada a Deus. E o próprio Lucas, escritor de Atos, dá um exemplo disso. Ele conta que certa vez os apóstolos são chamados pelo Sinédrio. Sinédrio era a liderança religiosa de Israel. E diz que lá eles foram açoitados. Escute isso. Eles foram açoitados e ainda disseram: vocês não podem falar no nome desse Jesus. Lucas vai dizer em Atos 5:41 que eles saíram do Sinédrio regozijando-se por terem sido achados dignos de sofrer afrontas por causa do nome de Jesus. Eles não saíram cabisbaixos, não, tristes. Eles saíram alegres, porque eles acharam um privilégio sofrer por causa do nome de Jesus. Quando Jesus diz: bem-aventurados sois quando por minha causa, significa que nós vamos ser perseguidos por causa dele. Ele predisse muitas vezes. Olha, por exemplo, capítulo 10 de Mateus. Versos 16 a 22. Não é novidade, não. Mateus 10, 16 em diante diz assim: eis que eu vos envio. Só não sabe disso quem não lê a Bíblia. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, tenham cuidado, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa. Não é por você, não, é por causa dele. Sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não podeis em como ou que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Visto que não sois vós o que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Agora, olha o verso 21. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os seus progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos. Por quê, Jesus? Por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Várias vezes Jesus repete aqui: por minha causa, por causa do meu nome. Você quer carregar o nome de Jesus? De verdade? Pois saiba que tem gente que não gosta dele. O mundo quer o Jesus que abençoa. O mundo não quer o Jesus que transforma. O mundo não quer o Jesus que condena o pecado. O mundo não quer o Jesus que diz: venha, mas eu vou te transformar. O mundo não quer. E quando nós carregarmos esse Jesus, o mundo também não vai nos querer. Nós seremos perseguidos por causa de Jesus. E quando isso acontecer, o que é que nós devemos sentir? Tristeza, raiva, medo? O que é? O que é que nós temos que sentir, igreja? Alegria. Tem que sair do chão de alegria. Tem que pular. Eita glória!
Por quê? Porque a gente gosta de sofrer. Eu sou masoquista, eu gosto de sofrimento. Não. É por causa do que a perseguição vai trazer para nós. Jesus diz o que é, no verso de número 12. Mateus 5,12 diz: regozijai-vos e exultai, por quê? Porque é grande o vosso galardão nos céus. Sabe o que a perseguição é? A perseguição é fermento que incha o bolo da recompensa eterna. Quanto mais perseguido, mais recompensado por Jesus. Está vendo por quê? Que ser perseguido é melhor do que ganhar dinheiro? Porque você ganha dinheiro, você pode até se afastar de Deus por causa do dinheiro. E ele vai ficar aqui. Se não tiver cuidado, claro, né? O dinheiro vai ficar todo aqui. É bom ganhar dinheiro? É. Mas se não tiver cuidado, ainda se afasta de Deus por causa dele. Mas você é perseguido e você ganha galardão onde? No céu. Para sempre. Cada vez mais. Cada vez maior. Irmãos, o que Jesus está nos ensinando aqui é que até as coisas ruins que acontecem nos aproximam dele. Ele pega até as coisas ruins, desagradáveis que acontecem comigo e contigo, e ele faz com que essas coisas aumentem a nossa recompensa eterna. Ao invés de nos destruir, essa prova vai me matar. Vai não, essa prova aumentando a tua recompensa no céu. Essa prova te levando cada vez mais para perto do Deus que quer te salvar. Quando nós servimos a Cristo, não tem nada que possa nos separar dele, a não ser que nós decidamos isso. Paulo diz, nem tribulação, nem anjo, nem potestade, nem a morte nos separam dele. A morte é o nosso grande inimigo, mas o que a morte faz? A morte nos leva para a presença dele. Então nós somos bem-aventurados. E aí Jesus conclui, dizendo, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Assim como? Mentindo, insultando. Os profetas que viveram antes dos apóstolos, eles foram insultados, eles foram perseguidos, mentiram a respeito deles. Quando nós estamos sendo perseguidos por causa de Jesus, nós estamos andando no caminho dos apóstolos, no caminho dos profetas, no caminho dos servos de Deus. O que é que tudo isso nos ensina, irmãos? Eu aprendo com isso que nós devemos mudar a maneira como nós olhamos para as perseguições. Muitas vezes nós olhamos para a perseguição como nossa inimiga. Ixi, ser perseguido eu não quero. Perseguição é minha vilã. Às vezes é algo que nós queremos evitar. Perseguição por causa da fé, por causa de Jesus. E nós temos que mudar isso. Ser perseguido por causa da justiça, por causa de Jesus, não é ruim. Pelo contrário, a perseguição é nossa amiga. O crente tem que estranhar quando ele não estiver sendo perseguido por causa da sua fé. Irmãos, nós temos que quase chegar ao ponto de desejar sermos perseguidos. Porque se eu não estiver sendo perseguido, algo está errado comigo. Será que eu estou sendo transformado mesmo? Será que eu estou indo para o céu mesmo? Será que eu estou agradando a Deus e desagradando ao mundo? Não que a gente vai sair por aí procurando perseguição, não. Mas o crente quase deseja ser perseguido. Isso me lembra a história de um homem há muito tempo atrás, um crente que foi condenado a ser queimado na fogueira. Eu acho que eu já contei essa história aqui. E aí as pessoas que o condenaram estavam brigando para ver qual dos dois ia pagar a lenha para o cristão ser queimado. Não, mas foi você.
que entregou ele, mas foi você que condenou. Quem tem que pagar a lenha é você. Não, é você. Eu já paguei do outro. Agora quem paga é você. E aí o cristão, ouvindo aquilo, disse: senhores, com licença, já que vocês estão brigando tanto por causa da minha morte, se vocês me permitirem, eu gostaria de ter o privilégio de pagar as despesas pela lenha que vai me tirar a vida. Irmãos, eu não duvido que isso realmente aconteceu. Eu não duvido que alguns homens, especialmente no passado, olharam para a morte por causa de Cristo como um grande privilégio, quando a hora chega, como um grande privilégio para Deus. Não vamos ter medo da perseguição. Não vamos ter raiva. Não vamos ficar tristes. Vamos fazer o que Jesus mandou. Se ela vier, é porque nós estamos no caminho certo. Se ela vier, que ela venha, nós vamos nos alegrar, porque ela vai aumentar o nosso galardão no reino dos céus. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, grande Senhor é a Tua verdade sobre as nossas vidas. Mais altos são os Teus pensamentos do que os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, Senhor, muitas vezes são de termos apenas conforto, de sermos benquistos, de sermos amados pelas pessoas, muitas vezes deixando de dizer a verdade com amor para essas pessoas. Pai, não é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer que sejamos transformados. O Senhor quer que demonstremos uma justiça que não vem de nós, mas que o Senhor implanta em nós, transformando-nos a cada dia. Pai, nós aprendemos hoje que a perseguição não é nossa inimiga, pelo contrário, ela é nossa fiel amiga, porque ela nos conduz para mais perto de Ti. Ela abre o céu para nós e ela aumenta o galardão, a recompensa para os Teus servos. Senhor, nós não estamos pedindo para ser perseguidos, mas nós quase desejamos, Pai, que isto aconteça. Nós queremos ter um coração tão transformado, mas tão transformado, que cheguemos a estranhar se não estivermos sendo perseguidos, Pai. Prepara-nos para o que quer que venha pela frente. Prepara a igreja Ágape, Senhor. Prepara a igreja brasileira para o que quer que venha pela frente. Que estejamos prontos para sermos perseguidos por causa da justiça e por causa do Senhor Jesus, a quem seja a honra e a glória eternamente. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Fiquemos de pé.